graça e a paz do Senhor Jesus, onde você estiver, quando você estiver, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida. Nós vamos começar esse momento aqui de escola bíblica dominical, nesse modelo que nós precisamos ainda adotar, com coração desejoso que em breve possamos com segurança retornarmos de maneira a nossa escola dominical como conhecemos, com aquela comunhão maravilhosa, abençoadora, onde podemos aprender uns com os outros e ao redor do Evangelho, submissos ao Evangelho do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido Pai, aqui estamos na Tua presença. Ilumina, Pai, a nossa mente, o nosso coração, que possamos, Senhor, estar atentos à Tua voz. Ajuda-nos, porque sem Ti nada podemos fazer. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, nosso seminarista Eric, me convidou para esse momento, eu fiquei pensando em qual abordagem poderia ser feita em um tempo reduzido, de maneira objetiva, e eu escolhi falar sobre a vida de uma mulher na Palavra de Deus, que vai servir de pano de fundo para um tema muito importante para cada um de nós, para a nossa jornada de fé, um tema que muitas vezes ele se apresenta difícil, às vezes com nuances misteriosas, mas de importância ímpar para a nossa jornada, para a nossa caminhada de fé, que é a soberania de Deus. E a mulher sobre a qual nos debruçaremos sobre sua vida nesse momento é a rainha Esther. Mas eu quero me basear num texto que não está contido no livro de Esther, mas basear esse nosso momento num texto de Paulo, a carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, no verso 30 e no verso 31, quando Paulo diz o seguinte: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa história começa no ano de 482 a.C. e o grande império de então é o Império Persa. O Império Persa, cujo governante, cujo soberano é um rei chamado Assuero. E Assuero é o sucessor do rei Dario I, um homem que tem ali uma vaidade muito grande, toma uma atitude muito vaidosa. Ele convoca todos os príncipes, todos os nobres do seu reino se estendia da Etiópia até a Índia, e essa abrangência geográfica compreendia 127 províncias. Era um reino muito extenso, muito poderoso. Ele convoca todos os nobres e faz um desfile de 6 meses de toda a sua grandeza, de toda a sua força, de todo o seu poderio econômico, poderio bélico, poderio militar, enfim. Ele ali se vangloria de tudo que conseguiu, de tudo que tem. E depois desses 180 dias de desfile, ele convoca agora não apenas os nobres, mas todos os homens do reino, dos mais pobres aos mais ricos, a participarem de um banquete de 7 dias. Diz o texto bíblico que nesse banquete de 7 dias, um banquete de muita fartura, os homens bebiam sem moderação. E diz num eufemismo do texto que o coração do rei já estava alegre pelo vinho, ou seja, o rei estava completamente embriagado, bêbado ali. Imagina se o rei, que tem que guardar uma certa liturgia que o cargo exige, uma postura real, se o rei estava daquela forma, imagina todos aqueles milhares de homens que bebiam sem moderação. No 7º dia o rei tem uma ideia. Ele, que gostava de expor tudo que possuía, ele lembrou de uma exposição que ele ainda não havia feito. Ele tinha que expor a rainha. E a rainha era Vasti, uma mulher que o relato bíblico diz que era uma mulher lindíssima, muito bela. Ele queria expô-la também, então ele chama a rainha Vasti, que estava dando um banquete para as mulheres, e fala: venha Vasti, venha com a coroa real para fazer um desfile para esses homens aqui. E Vasti toma uma atitude muito corajosa e, ao meu ver, muito digna. Ela não se permite passar por aquela situação vexatória de desfilar, servir como um objeto na frente de milhares de homens completamente bêbados e embriagados. E Vasti então toma uma atitude corajosa, ela nega não um convite, mas a convocação do rei, e o rei fica então completamente atordoado, irado com aquela atitude da sua rainha. Ele reúne ali os seus sábios e pede o conselho do que fazer naquela situação, então, para ele inédita, porque negar uma convocação real era algo certamente inédito na vida de Assuero. Então aqueles homens começam a confabular e talvez o principal deles, o porta-voz do grupo, um homem chamado Memucan, ele toma a frente e fala:
fala: rei, se o senhor não fizer nada, a honra masculina vai pelo ralo aqui na Pérsia, porque as mulheres saberão que a rainha Vasti negou uma ordem, uma convocação do rei, e não haverá mulher, desde as mais pobres às mais ricas, que obedeçam aos seus maridos. A Pérsia se tornará um lugar de discórdia e desordem. E o rei fala: o que eu faço então? E eles falam: então o senhor tira a coroa de Vasti, expulse-a do palácio e coloque outra no seu lugar. Busque uma nova rainha da Pérsia. O rei, ele acolhe aquele aconselhamento, e ele então começa ali o concurso Miss Pérsia. O concurso do Miss Pérsia, eles vão procurar pelas 127 províncias do reino as mais belas virgens para levar a presença do rei Assuero. E ali o palácio de Assuero ficava numa cidadela chamada Suzã, e naquela cidadela havia, dentre tantas casas igualmente humildes, uma casa humilde, onde habitavam apenas duas pessoas, um judeu chamado Mordecai, um homem da tribo de Benjamim, e a sua prima, sanguineamente prima, mas na prática sua filha, porque era uma órfã, e Mordecai assume aquela moça como sua filha, com todo o cuidado que um pai tem. E o nome daquela moça é Esther. Esther, então, como o texto diz, é uma moça belíssima, é escolhida para estar na presença do rei, para concorrer ao Miss Pérsia, ser a nova rainha da Pérsia. E ao chegar naquele palácio, Esther, então, ela cativa o coração de alguém importante naquele palácio, do eunuco-chefe, né, daquele que cuidava das mulheres do rei, o homem que estava encarregado de ser ali o coach das concorrentes, das candidatas ao Miss Pérsia, um homem chamado Hegai, um eunuco chamado Hegai. E ali, ao chegar ao palácio, Esther cativa o coração daquele homem que lhe dá a melhor comida, os melhores tratamentos de beleza, as mais finas iguarias. Ele despende 7 moças para serem acompanhantes de Esther durante a estada dela no palácio, a fim de assessorar Esther e dar a ela tudo que ela precisava durante aquele período. Chega o dia da escolha, e a escolhida é ela, Rainha Esther. Aquela moça humilde, aquela hebreia humilde, agora é a rainha da Pérsia. Mordecai, ele dá um conselho a Esther, antes que ela assuma seu posto, e diz: Esther, faça uma coisa, ou melhor, não faça uma coisa, não revele a ninguém a tua linhagem, não revele a ninguém que você é uma judia. E Esther, que era obediente, ouvia a voz do seu tio, do seu primo, o pai, né, ela obedece ao conselho de Mordecai. O tempo passa, e ali Mordecai, ele que tem todo esse cuidado, né, paterno, ele fica na porta do palácio para saber se Esther está ou não precisando de alguma coisa e saber notícias de Esther. E naquela porta do palácio, numa certa noite, 2 homens chamados Bigtan e Teres, que eram os guardas das portas do palácio, homens que tinham uma função muito importante ali na guarda do rei, eles confabulavam, eles tramavam assassinar o rei Assuero e tomar o poder no Império Persa. Mordecai fica sabendo daquilo e faz saber ao rei. Então é investigado e é constatado que de fato haveria um motim e o rei seria assassinado. Então aqueles 2 homens são presos e são mortos na forca. E isso tudo é registrado no livro de Atas do rei, no livro dos Feitos Memoráveis, que era o nome do livro. Surge então um personagem repulsivo, alguém assim com um coração terrível, um homem mau chamado Amã. Esse homem chamado Amã era o segundo homem em importância no reino. Ele só estava abaixo do rei. Ele era tão arrogante, tão presunçoso, tão cheio de si, que ele fez o rei fazer um decreto de que todo homem que cruzasse o seu caminho deveria se curvar perante ele, deveria se prostrar, reverenciá-lo. E todos os homens faziam isso, com exceção de um, que ficava na porta do palácio, Mordecai. E aquilo trazia um ódio terrível ao coração de Amã, um ódio ímpar. E aquele Amã então fica sabendo que Mordecai é um judeu, e que aquele princípio regia não apenas a vida de Mordecai, mas a vida de todos os judeus, de não se curvarem perante ninguém, apenas perante o Deus que eles serviam. Então Amã, ele contamina o coração do rei Assuero, e ele faz com que o rei assine um decreto que ordena a aniquilação de todo o povo judeu. Mordecai fica sabendo daquilo, o povo também, há grande choro, pranto, terror se instala no meio do povo judeu, e Mordecai faz isso chegar aos ouvidos de Esther de uma forma até mesmo dura. Ele diz: Esther, não pense que por você estar no palácio você estará segura, porque se você não fizer nada, Deus de alguma forma vai levantar socorro, mas você e a casa do seu pai perecerão. E quem sabe, Esther, não foi para isso que você se tornou a rainha da Pérsia.
Esther, então, ela não titubeia, ela dá uma resposta pronta também para o Mordecai. Ela fala: Mordecai, faça o seguinte, convoque um jejum para o povo, 3 dias e 3 noites, ninguém coma nem beba. Eu e as minhas servas faremos o mesmo. Eu me vestirei, entrarei na presença do rei e intercederei, ainda que seja contra a lei. Se tiver que morrer, morrerei. E assim é feito. Esther, para entrar na presença do rei, mesmo sendo rainha, deveria ser convocada pelo rei. E o rei não fazia isso há 30 dias. Então Esther se veste com as vestes reais, coloca a coroa real e fica andando no pátio. E o rei de longe a vê e a convida. E ali ele vê o semblante caído de Esther, a tristeza instalada no coração daquela moça, daquela mulher, e ele fala: Rainha Esther, o que está acontecendo? Me fala que eu resolvo. Se for metade do meu reino, eu te dou. E a rainha Esther, ela fala: se bem parecer, rei, ao seu coração, venha o Senhor e Amã ao banquete que eu oferecerei. O rei então fica tranquilo, porque aparentemente é um pedido simples, e manda chamar Amã, e Amã está convidado para o banquete real. Aquele homem que já era egocêntrico, vaidoso, ele fica pensando o quê, né? Vai haver um banquete do casal real e o único convidado de honra sou eu. Ele vai ao banquete. E ao chegar no banquete, o rei continua vendo aquele semblante triste, pesado de Esther. Ele fala: Rainha Esther, o que está acontecendo? E fala o que está acontecendo que eu resolvo. Se for metade do meu reino que você quiser, eu te dou. E a rainha Esther faz um mistério, né? E ela fala: se bem parecer ao coração do rei, venha o rei e Amã ao banquete que eu darei amanhã. E o Amã, que já estava cheio de si, fica pensando: vai haver um banquete real e eu sou o único convidado. Eu sou convidado de honra do banquete do casal real. Né? E o Amã fica cheio de si e vai para casa naquela noite. E a passar pela porta do palácio, quem está lá? Mordecai. E quem não se curva? Mordecai. E o coração de Amã, que estava feliz por se sentir super honrado, agora está cheio de ódio. Ao chegar em casa, ele conversa com seus amigos, com a sua mulher chamada Zeres, e recebe um conselho que ele segue com muita alegria, de fazer uma forca e matar Mordecai. Uma forca de 50 côvados de altura, uma forca de 23 metros e 86 centímetros, o equivalente a um prédio de 7 andares. Olha como era doentio, né, o ódio, o coração desse homem chamado Amã. Então, acontece algo muito peculiar na noite entre o primeiro banquete e o segundo banquete. Nessa noite, o rei Assuero, ele não consegue pegar no sono. Ele não consegue dormir de maneira alguma. Ele tem uma ideia, pode parecer estranha, mas é genial, né? Ele manda chamar o leitor do livro de Atas, porque, de fato, né, o que pode dar mais sono do que leitura de ata, né? Ele é um homem até certo ponto perspicaz, ele pede para ler as atas dos feitos memoráveis, e aquela leitura vai passando, o sono não vem, chega ao ponto da leitura que é lido que um judeu chamado Mordecai descobriu uma confabulação, um motim, um levante para assassinar o rei, e que tudo era verdade, e que o rei foi salvo desse motim. E o rei pergunta: o que foi feito ao judeu Mordecai? E é dito: nada foi feito, Senhor. Nesse momento, quem entra no palácio com um coração cheio de ódio para pedir ao rei a permissão de assassinar Mordecai naquela forca é Amã. E quando Amã entra, o rei fala: opa, ainda bem que você chegou, Amã. Quero te pedir um conselho aqui. Me ajuda, Amã. O que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar? O Amã deve ter pensado: esse cara sou eu, né? Tocou a musiquinha do Roberto Carlos na cabeça do Amã: esse cara sou eu. E ele formula a resposta mais pomposa que ele pode. Ele diz: ao homem a quem o rei deseja honrar, que se vista com as vestes reais, que se coloque a coroa do rei na cabeça, que lhe traga o cavalo real, e que os príncipes passem pela praça principal, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E o rei fala: ótima sugestão, Amã, vai e faz isso com o judeu Mordecai. Imagina o coração do Amã, imagina a confusão na mente daquele homem, né? Diz o texto bíblico que ele faz aquilo, não tem como não fazer, e ele volta para casa completamente angustiado, com a cabeça coberta, tamanho o ódio que ele sente. Chega a noite do segundo banquete, e a rainha Esther resolve realmente falar ao rei o que está pesando no seu coração. E o rei diz: rainha Esther, fala o que está acontecendo, por favor, porque se for metade do meu reino eu te dou para resolver essa situação. Fala, Esther. Ela diz: rei, o que está acontecendo é o seguinte: eu não queria trazer qualquer tipo de trabalho ao coração do rei, mas é que eu e o meu povo estamos condenados à morte.
há um decreto para aniquilar a mim e a toda a minha gente, todo o meu povo. Se ainda fôssemos vendidos como escravos, eu não traria essa questão ao rei, porque não seria suficiente para perturbar o seu coração, rei. Mas nos colocam à morte. E o rei diz: quem é que fez isso? Quem assinou um decreto desse? Quem formulou um decreto terrível desse? E ela diz: esse homem mau é Amã. Nesse momento, o Amã fica apavorado e o rei fica confuso, porque o homem em quem ele confiava, o seu braço direito, faz um decreto completamente perverso e coloca a cabeça da rainha a prêmio. Então o rei vai para o jardim tentar achar uma saída para aquela situação. O que fazer? O que fazer para contornar aquilo tudo? A questão é que ele vai para o jardim, a rainha Esther está deitada num divã, e o Amã vai a caminho da Esther para tentar interceder pela vida dele, porque ele sabe que está com a cabeça a prêmio agora, e nesse caminho, entre onde ele está e Esther está, ele tropeça e cai em cima de Esther no divã. Nesse momento o rei entra nos aposentos reais e vê Esther no divã e o Amã por cima dela. O rei fala: então, o que esse homem está fazendo? Será que ele acha que pode violentar a rainha na minha frente, no meu palácio? O que eu faço com esse homem? E aí, então, um dos servos do rei, ele, chamado Arbona, ele fala: rei, eu vi um negócio curioso. Eu vi que perto da casa de Amã construíram uma forca para matar o Mordecai, aquele que salvou a tua vida. Aí o rei fala: levem Amã e enforquem nessa forca. O Mordecai, ele foi levado a segundo homem do reino. O Mordecai assinou um decreto com anel real em que os judeus poderiam se proteger e se defender da aniquilação que viria. E foi o que aconteceu, eles se livraram. Até hoje o povo judeu comemora esse feito na festa do Purim, né? Que é a festa em que Deus mudou a sorte daquele povo. E Amã passou a ser o segundo homem do reino. Esther, rainha da Pérsia. E aquele povo experimentou sobre a governança de Mordecai. Ele se tornou o segundo homem do reino. E aquele povo pôde experimentar durante o governo de Mordecai um período de paz e de prosperidade. A história poderia se encerrar aqui, mas eu quero falar um pouquinho, brevemente, sobre a soberania de Deus. O nome de Deus não aparece em nenhum momento no livro de Esther. Mas eu não tenho dúvida de que por trás de cada vírgula, de cada letra, de cada página, de cada suspiro desse livro, está a mão de um Deus poderoso guiando e orientando a todos. Algumas perguntas nós poderíamos fazer para deixar isso de maneira muito clara. Quem encheu o coração da rainha Vasti de autopreservação para negar um convite do rei, uma convocação do rei? Quem colocou na cabeça daqueles homens a ideia de colocar uma nova rainha no lugar de Vasti? Quem encheu o coração de Hegai de simpatia por Esther? Quem foi que fez com que Esther fosse escolhida rainha? Quem foi que fez com que Mordecai estivesse à porta justamente no momento em que dois homens tramam matar o rei? Quem foi que tirou o sono do rei Assuero na noite entre um banquete e outro? Quem foi que fez com que o Amã, ao entrar na presença do rei, tropeçasse e caísse sobre a rainha Esther? Quem foi? Nós sabemos a resposta. Meu irmão, a minha vida, a sua vida, ela está nas mãos de Deus. Por trás das histórias dos homens, por trás dos planos, das confabulações, dos projetos, dos empreendimentos, por trás de tudo, há um Deus poderoso e muitas vezes discreto que nos rege, que nos governa. A nossa história não é escrita à revelia. Há um Deus soberano, todo-poderoso, mas que muitas vezes se mostra discreto. E às vezes nós somos até levados a questionar: onde está Deus? Cadê Deus? Deus está onde sempre esteve e sempre estará, no governo de tudo. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor da minha vida. A tua vida não está como uma folha seca, vagando ao bel prazer dos ventos da vida. Não. A sua vida é um projeto de Deus, de um Deus que é amor, de um Deus que te ama, de um Deus que te ama com amor eterno, que te atrai com benignidade. Descansa teu coração. A tua vida não está sendo escrita à revelia, a sua vida é um projeto de Deus e de um Deus que te ama. Por trás da história dos homens, há um Deus todo-poderoso, soberano, que te ama, que te governa, e a tua vida é um projeto dele. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, no nome do Senhor Jesus.